No início desta semana, nós noticiamos aqui no Fique Alerta que a polícia estava à procura de João Paulo Moraes, de 34 anos, conhecido popularmente como João Bala e Pato Roco. Ele foi preso na madrugada de hoje. O homem era procurado por roubar e obrigar as vítimas a fazerem Pix. Que negócio, viu? Que perigo! A repórter Mônica Hermílio volta ao vivo agora e a gente conversa com ela sobre a prisão. Mônica, como é que ele foi preso? Como a prisão aconteceu? Conta tudo pra gente agora. Pois é, né? A polícia já vinha no encalço dele e o que chama a atenção é que ele a forma como a gente trata o dinheiro, né? Utiliza o dinheiro, se modificou, agora praticamente todo mundo utiliza Pix e ele também ia nessa mesma vertente, né? Só assaltava, só roubava, só abordava as vítimas para pedir Pix, né? E fazia tudo isso sem arma, só insinuando, só ali, simulando que estava armado. Para a gente entender como é que foi essa prisão, porque ele foi preso no Tabuleiro, no bairro do Tabuleiro, né? Numa operação da polícia que conseguiu chegar até ele, conseguiu identificar. As pessoas já estavam, né, com muito medo, porque ele vinha fazendo muitas vítimas. Para explicar para a gente como a polícia conseguiu chegar até ele, vou conversar com o delegado Tiago Prado, que está aqui e desde cedo, né, em campo para conseguir chegar. Como é que a polícia conseguiu identificar e chegar até a localização dele, delegado? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Então, a gente fez um trabalho consistente e persistente de inteligência e investigação, né, com o intuito de monitorar quais seriam as residências e regiões possíveis de ele estar escondido, né? Haja vista que desde que divulgamos, né, que ele estava foragido, ele parou de roubar, mas ele se escondeu, né? Então a gente estava fazendo esse monitoramento até que encontramos ele numa residência próxima à feirinha no Tabuleiro nessa madrugada, né? Quando ele ia saindo de casa, a gente conseguiu fazer a abordagem e ele foi preso em seguida, trazido aqui para a delegacia de roubos, onde prestou depoimento. Delegado, o que é que ele fala? O que é que ele alega? Ele admite? Ele nega a prática desses crimes? Em interrogatório, o João Bala confirmou, né, que era autor de diversos crimes cometidos aqui. Eu, inclusive, questionei se ele estava cometendo um por dia, porque pela quantidade, né, em curto espaço de tempo, hoje a gente pode afirmar que ele era o ladrão, em quantidade de assaltos, o maior ladrão da capital, quiçá do estado, da atualidade, né? Já visto que praticamente todos os dias vinham vítimas aqui na delegacia de roubos registrar a ocorrência, sempre com o mesmo relato, né, de que estava no ônibus, sentado na janela, quando sentou um rapaz, né, simulou estar armado, colocou a mão dentro da mochila, ameaçou a vítima e obrigou a ela a fazer uma transferência Pix para a conta por ele indicada. Então esse modus operandi, ele meio que se repetia diariamente, né? Em ônibus ali do Farol, da Pajuçara, Ponta Verde, Araguá. Então a gente estava no encalço desse sujeito, sabendo aí que ele estava causando um grande prejuízo à sociedade. E então foi dado esse cumprimento ao mandado de prisão. Ele confirmou, né, que estava cometendo esses assaltos, alegou que é viciado em entorpecentes e também, como não tinha trabalho, era a forma de ele ter o ganho para sustentar os seus 6 filhos. Delegado, durante a prisão, vocês conseguiram encontrar algum material na casa? Ele tinha algum tipo de arma ou realmente ele só simulava estar armado? Não foi encontrado nenhuma arma de fogo, também objeto de crimes não foi encontrado. O modus operandi dele era logo após o roubo, ele já vendia para essas feiras paralelas, né, esses mercados paralelos aí que praticam essa receptação de celulares roubados, né? E em relação ao momento da sua prisão, não ofereceu resistência e confirmou que nos assaltos ele apenas simulava estar armado, mas de uma forma que amedrontava muito as vítimas. Ele até argumentava que os pais das vítimas que estavam sendo abordadas ali estariam sob a mira de assaltantes que trabalhavam com ele, né, no momento do crime. Então escolhia ainda vítimas mais frágeis, pessoas com menor porte físico, com mais dificuldade de uma possível reação física, né, no momento do assalto. Então, diante de todo esse contexto, ele conseguia êxito na sua atividade criminosa. Praticava o crime de extorsão, quando ele obrigava essas pessoas, né, a fazer transferências Pix, e logo na sequência cometia o crime de assalto, né, um concurso de crimes aí em todos esses momentos. Delegado, como um dos crimes era o de extorsão, ele fazia as vítimas, né, mandarem um Pix para ele. Foi mais fácil para a polícia chegar até ele justamente por esse rastro que o Pix deixa? Foi um caminho que a gente percorreu.
mas vale destacar que nenhum dos PIX desses crimes foi feito para conta própria. Ele sempre indicava conta de terceiros. Ele indicou conta de vendedor ambulante, já indicou conta de um sapateiro ali do centro, já indicou contas da lotérica e também de 2 namoradas. Então, a gente fez todo o trabalho de investigação para cruzar esses pontos e ver em quem é que dava, né? Foi quando, então, identificamos esse João Bala, né? O indivíduo que já foi preso enquanto era menor de idade, cometendo o mesmo tipo de crime, né? Dentro dos ônibus coletivos, com pessoas de menor porte físico e que agora está atrás das grades. Delegado, agora uma curiosidade. O que ele alegava para essas pessoas, né, que terminavam trabalhando como laranjas para ele? O que ele alegava? Essas pessoas sabiam dessa atividade ilícita ou ele alegava que eram pagamentos? O que ele dizia para essas pessoas? Os comerciantes informais que entrevistamos e interrogamos aqui na delegacia apontaram que ele dizia que estava com um problema na sua conta Pix e estava para receber um pagamento por um serviço que ele prestou. E aí pedia a conta Pix previamente, isso antes do roubo, né, claro. Pedia a conta Pix daquela pessoa, a chave Pix, e aí ia cometer o assalto. Quando ia cometer o assalto, ele já dizia a chave Pix desse sapateiro, desse ambulante, e aí fazia a transferência, né, quando entrava o dinheiro na conta desse comerciante, desse terceiro, acredita-se, né, que deve ter ficado com alguma parcela aí, e passava o restante, o grande montante para ele. Para as namoradas, a gente tem a convicção de que elas tinham conhecimento da atividade criminosa, já vista a reiteração delitiva, todas as mulheres, inclusive, já foram ouvidas aqui antes de ele cometer mais crimes e continuaram a receber nas próprias contas Pix. Então, a gente parte do pressuposto que elas têm conhecimento da atividade criminosa, o que faz com que elas incorram também na atividade delitiva, né, e com certeza elas serão responsabilizadas criminalmente. O que é que pode acontecer com elas? Elas já foram interrogadas, né? A gente vai concluir a investigação, provavelmente com um indiciamento, né? Na participação aí com a autoria desses crimes, tanto de extorsão como também de roubo, por estarem contribuindo com a infração penal, conforme previsto ali no artigo 29 do Código Penal. Portanto, a gente vai indiciá-las, né? Para que, então, na justiça, elas venham a responder por esse crime, haja vista que não há como cometer uma cegueira deliberada e não enxergar que estava recebendo dinheiro do crime. O João Bala já está à disposição da justiça? Já passou por audiência de custódia? Isso, a gente deu o cumprimento do mandado de prisão aqui, fizemos um interrogatório e encaminhamos ele para a audiência de custódia que deve ser realizada agora à tarde. Obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Tiago Prado, portanto, está aí, tirado de circulação. E é interessante, não é, Douglas, como a gente vê uma rede que ele conseguiu formar, não é, de fazer com que pessoas trabalhassem como laranja para ele, sem saber, sem imaginar. E essa investigação que terminou levando a polícia também a essas 2 namoradas que investiga-se agora se realmente tem envolvimento com esse caso. Mas o fato é que ele já foi preso e agora está à disposição da justiça, Douglas. Voltamos com você.